Bom dia, começa agora o Sindepres Entrevista. O nosso convidado de hoje é o secretário de Políticas Públicas da União Geral dos Trabalhadores, Valdir Vicente. Bom dia, Valdir. Bom dia. Valdir, eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais, falasse um pouco do seu trabalho na UGT, e eu sei que você também participa de outras entidades, inclusive no Mercosul. Bem, meu nome é Valdir Vicente de Barros e sou secretário de Políticas Públicas da UGT, que a UGT é a União Geral dos Trabalhadores, é uma central sindical. E eu queria, antes de mais nada, agradecer a vocês, ao Sindepres, porque não é muito fácil uma entidade sindical de base ter um instrumento desse, que é um instrumento que leva a mensagem da sua entidade aos seus trabalhadores. Hoje em dia, a maioria dos trabalhadores tem uma internet, quando não tem, procura o vizinho, um colega e assiste o programa. Esse muito bem-vindo, e está de parabéns o Sindipres e o seu presidente Genival por esse instrumento. E na UGT, o meu papel é políticas públicas, quer dizer, acompanho a aplicação das políticas públicas e atuo na política pública mais importante hoje no Brasil, que é a questão dos imigrantes. E nessa política pública nós participamos do Conselho Nacional de Imigração. É o conselho que tem, por lei, a obrigação de se pronunciar sobre a legislação de proteção do estrangeiro no Brasil. Não só proteção, mas também autorizar ou não o estrangeiro trabalhar no Brasil. Preocupado com a mão de obra nacional, mas também autorizando aqueles profissionais especializados que venham para uma empresa que necessite dessa mão de obra, que não tenha similar brasileira. Então esse é o papel do Conselho Nacional de Imigração, do qual eu faço parte como conselheiro dentro das políticas públicas da UGT. Ok. O nosso tema de hoje é sindicalismo e as questões internacionais do trabalho. Nós fomos às ruas, ouvir as pessoas, o que elas acham que deve melhorar na relação entre o trabalho. Vamos assistir os depoimentos. O que precisa ser melhorado na relação de trabalho entre o empregador e o empregado? Benefícios, salário, porque os profissionais de saúde são mal remunerados, dando conforto e segurança, vai ter custo e benefício, tanto para a empresa como para o profissional. Os dois pensarem um no outro, porque criando um elo, o funcionário se esforçando em produzir ainda mais, com certeza o patrão automaticamente vai reconhecer o esforço dele necessário. Eu acho que haver mais flexibilidade em algumas situações, pelo menos as que são mães, né? Tipo, liga, o filho está com febre e tem que sair correndo. Eu acho que hoje se visa muito o trabalho em si, se esquece um pouco das emoções, é 100% razão, né? E não pode ser assim. Tem que ter muita compreensão entre as duas partes, né? E muitas vezes não há respeito pela parte do empregador, né, com relação ao empregado. Eu acho que a questão é aumentar o salário e muitas vezes também hoje nos empregos é pouca gente, tem muito serviço e não tem tantos funcionários, né? Aumentar os funcionários também nas empresas. Valdir, eu queria que você explicasse um pouco os comentários aqui das pessoas sobre essa questão, do que deve melhorar nas relações de trabalho. Na verdade, as pessoas responderam mais ou menos as coisas que são de obrigação do sindicato, especialmente a proteção ao trabalhador. Hoje em dia, a relação capital-trabalho está muito mais fluida do que no passado. Hoje em dia, as empresas, especialmente as empresas bem organizadas, elas respeitam o direito dos trabalhadores, porque se não respeitar, a entidade sindical está aí para observar e entrar com ação na justiça, ou então primeiro tentar conciliar, mas na verdade o trabalhador precisa muito mais de proteção do que o empresário. O empresário tem o poder econômico, tem a possibilidade de ditar suas regras, mas o sindicato está aí exatamente para proteger o trabalhador e fazer com que as regras legais sejam cumpridas pelos empresários. Agora, já tratando especificamente do nosso tema, queria que você falasse como funciona o sindicalismo a nível internacional. O sindicalismo internacional nós, quando falamos na globalização, que é um negócio que o pessoal fala como sendo uma novidade,
Os sindicatos são globalizados desde a sua fundação. Por exemplo, o sindicato de Israel, a Histadrut, que é a Central Sindical de Israel, ela foi fundada antes do Estado de Israel. E as entidades sindicais, através das centrais sindicais, e antes no Brasil eram as confederações, elas se organizavam em entidades sindicais internacionais. Por exemplo, hoje nós temos duas grandes organizações sindicais internacionais mundiais, que é a Confederação Sindical Internacional, a CSI, e a FSM, que é a Federação Sindical Mundial. Antigamente havia uma tendência ideológica de cada central sindical internacional. A CIOS, que era a antiga social-democrata, a CMT, que era uma entidade ligada à Igreja Católica, e a FSM, que era ligada ao Partido Comunista com sede na União Soviética. Depois passou para ter unidade, ter a sua sede na Tchecoslováquia, e há coisa dos 5 anos passado, as entidades sindicais internacionais resolveram se organizar numa só central e criaram a Confederação Sindical Internacional, que é a CSI hoje, mas já fora de ideologia política, porque com essa mudança, depois da queda do Muro de Berlim, a bipolarização deixou de existir, então hoje as centrais sindicais internacionais não têm mais essa perspectiva ideológica. Mas ainda existe a Federação Sindical Mundial, que é de tendência socialista comunista, essa ainda mantém esse digamos assim, uma tendência mesmo, né? Mas o papel das entidades sindicais internacionais é organizar os sindicatos, especialmente na questão das multinacionais. Porque há muita desigualdade das multinacionais da forma como elas tratam o trabalhador. Na sua origem, por exemplo, digamos, uma entidade, uma empresa sediada nos Estados Unidos, eles têm muito melhores condições de salário e de trabalho do que a mesma empresa sediada no Brasil. Então, o papel que tem as entidades sindicais internacionais é exatamente procurar fazer com que se harmonize o tratamento dessas empresas. Aqui nós tivemos um caso interessante, que foi um caso da Volkswagen, que a Volkswagen, com a greve que teve aqui muito longa, muitos anos atrás, os trabalhadores foram, através da Central Internacional, à Alemanha e conseguiram convencer a empresa na sua matriz para que resolvesse o problema no Brasil. Houve outra questão da Caterpillar também, que é a fábrica de tratores, que teve uma greve no Brasil, em solidariedade aos trabalhadores da Caterpillar nos Estados Unidos, e as questões foram solucionadas. E além de ter a matriz, normalmente a matriz dessas organizações são em Bruxelas, mas elas têm as regionais. Por exemplo, na nossa região nós temos a Confederação Sindical das Américas, que ela cuida dos problemas sindicais da região. É ligada à internacional, que é a Confederação Sindical Internacional, mas tem uma sede aqui no São Paulo, que ela atinge todas as organizações das Américas. Canadá, Estados Unidos, vai descendo aí até a Argentina. E essas organizações, essa entidade, ela procura discutir as questões mais ou menos regionais. Por exemplo, a questão do trabalho decente é uma campanha que está sendo organizada a nível internacional, mas que as organizações nacionais, através da regional, é que vem impondo essa campanha para que haja trabalho decente. Os trabalhadores não só trabalhem, mas trabalhem em trabalho decente. Agora, há 2 dias atrás, tivemos um evento em frente à Superintendência do Trabalho aqui de São Paulo, e teve em todas as entidades, todas as capitais dos países das Américas, em defesa do trabalho decente. Isso é uma das ações dessas organizações regionais. Ok, Valdir. Eu quero que você explique para a gente também quais são as principais questões internacionais no universo do trabalho hoje. Bem, existe várias. Por exemplo, na questão da liberdade sindical, liberdade de negociação coletiva, esse é um trabalho que, através da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que dita normas, existem várias, que eles chamam de convenções internacionais, que cuidam das regras dos trabalhos. E um dos principais
temas de debate e que tem afligido os trabalhadores é a falta de liberdade sindical. Em muitos países, essa liberdade sindical não existe. O problema do direito de greve, isso são hoje a luta principal, porque há países em que o sindicalismo, além de ser proibido, além de ser perseguido, tem muitos dirigentes sindicais sendo assassinados. Por exemplo, na Colômbia, tem um grande número de sindicalistas mortos, porque não só defende o sindicato, só por criar o sindicato e por defender os interesses dos trabalhadores, eles são assassinados. Isso em vários lugares do mundo acontece isso. Então, portanto, a luta maior hoje é pela liberdade sindical e a negociação coletiva. Em pleno século XXI, isso acontecendo, Valdir, o que explica essa situação? Explica determinadas políticas de governos totalitários que não respeitam não só os trabalhadores, como não respeitam nem as pessoas que vivem nos seus países. É um problema sério. Valdir, fala pra gente, o que é e qual a importância do Mercosul hoje? Olha, os países no mundo, do modo geral, eles procuraram se agrupar em grandes associações. Por exemplo, nós temos a União Europeia, que deixou de ser um país isolado e passou a ser uma união de países na Europa. E isso trouxe esse mesmo tipo de experiência para outras regiões, como na Ásia, como na América Central, e não ficaria diferente do Mercosul. O Mercosul, então, criou, na década de 90, o chamado Mercado Comum do Sul, que era formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esse Mercosul, ele foi criado cuidando apenas das questões comerciais. Então, o sindicato, através da coordenadora das centrais sindicais do Cone Sul, resolveu impor ao Mercosul a discussão dos problemas sociais, problemas trabalhistas, os problemas que dizem respeito não somente à parte econômica e comercial, mas também à parte social. Que não contemplava. Não contemplava o acordo. E então, esse acordo, depois de assinado, foi criado uma discussão muito grande dos trabalhadores com os governos dos 4 países, foi criado um subgrupo de trabalho chamado Subgrupo 11, que cuidava das questões trabalhistas, questões de imigração, questão de educação, formação profissional e a questão da previdência social. Então foi chamado Subgrupo 11 e então passou a sociedade, através dos trabalhadores, a discutirem e impor ao Mercosul a inclusão desses temas no debate do dia a dia. Então hoje existe no Mercosul vários organismos que discutem e que determinam determinadas regras para que haja proteção social, não só a questão comercial e questão econômica. Valdir, explica para a gente também o que é a questão sobre declaração sociolaboral. Bem, como eu tinha dito no começo, o Mercosul não discutia questões sociais, nem trabalhistas. Era só comércio e econômico. Então, os trabalhadores, através das suas organizações, decidiu criar uma carta chamada Carta de Direitos Fundamentais. Seria os direitos trabalhistas desses países do Mercosul condensado num instrumento que nós chamamos de Carta dos Direitos Fundamentais dos Trabalhadores. Isso foi impossível. Isso foi um trabalho longo, muita luta, e foi impossível. Porque no Mercosul, todas as decisões do Mercosul têm que ser por consenso. E no caso dessa declaração sociolaboral, os empresários não davam consenso. E terminou não tendo consenso e não saiu a Carta de Direitos Fundamentais. E nós continuamos insistindo para que houvesse alguma regra supranacional que pudesse proteger os trabalhadores. E nessa questão, nós conseguimos apenas essa palavra que está escrita aí, que é a Declaração Sociolaboral. É uma declaração que existe vários artigos que protegem os trabalhadores. Mas a diferença da Carta de Direitos Fundamentais para a Declaração Sociolaboral é que a declaração é uma declaração. Ela não é
não tem obrigatoriedade de ser cumprido. É declarado de que você tem direito a isso, aquilo, aquilo. Declarado. Agora, até cumprir. Mas nessa discussão da declaração, nós conseguimos colocar alguns instrumentos da OIT, algumas regras da OIT, que tem fórum internacional. Quer dizer, se não cumprir aquelas questões, por exemplo, não trabalhar menor, digamos, menor de 12 anos, que hoje, pela regra internacional, a idade mínima é 14 anos. Sim. Quer dizer, se você tem uma empresa, tem um funcionário com menos de que essa idade, a declaração protege. Mas se a empresa não cumprir a declaração, nós só temos instrumento internacional para fazer com que seja cumprido. Porque nessa declaração é respeitado a legislação de cada país. No país em que a declaração não quando se refere à idade mínima, nesse país não respeitar a idade mínima pela sua própria legislação, como é o caso da Bolívia, sim, não há instrumento nacional que possa obrigar o respeito a isso. Aí tem que ir para uma corte internacional. Então a declaração sociolaboral é uma série de artigos que protege de uma certa forma os trabalhadores. Não é uma questão, digamos, impositiva, porque existe uma comissão chamada Comissão de Seguimento da Declaração Sociolaboral, que essa comissão, se ela conseguir descobrir que uma empresa não está cumprindo determinada regra, então essa comissão ela comunica ao Mercosul, ao Conselho do Mercado Comum, para que ele tome providência com relação a isso. Mas é preciso que seja uma questão bastante provada. Não pode ser uma questão que você te diga que está acontecendo isso ou aquilo, não. Tem que ter comprovação, e isso é dirigido ao Conselho do Mercado Comum, ou ao Grupo Mercado Comum, que são os organismos que dirigem o Mercosul, para que eles tomem providência. Valdir, quais são os principais pontos que são contemplados nessa declaração? E você pode falar para a gente assim, quais são também os principais problemas que são desobedecidos? São muitos. O problema das multinacionais, um deles é a questão da isonomia salarial. Porque o que é que a gente quer? A gente quer que o trabalho que é executado aqui é o mesmo em todos os lugares, mas o salário é diferente. Então isso aí a gente tem na declaração alguma discussão sobre isso. Mas o principal da declaração são as regras da OIT. As regras da OIT que já estão dentro das convenções internacionais para que elas sejam cumpridas. É isso que contém a Declaração Sociolaboral. Ok. Eu queria que você falasse também um pouco sobre o que é Protocolo Multilateral de Seguridade Social e por que ele é importante. Nessas discussões, nessa procura de dar direitos aos trabalhadores, nós procuramos colocar no Mercosul a discussão da Previdência Social. O que é isso? Você trabalha no Brasil 10 anos, trabalha na Argentina 20 anos, digamos, trabalha no Paraguai mais 5 anos. Você completou seu tempo de aposentar, mas você não pode contar 10 anos, você não se aposenta no Brasil. 20 anos não se aposenta na Argentina. 5 anos não se aposenta no Paraguai. O que é que esse protocolo faz? Esse protocolo soma esses anos e quando você chegar no último país que completar o seu tempo, você passa a ter direito a uma aposentadoria. Você soma o tempo de trabalho que você teve em cada país onde você trabalhou. Você pode ter tido 2 anos num país, 3 anos no outro. Quando você somar isso, aí você tem que ver a legislação social, de previdência social de cada país. Se num país for 30 anos de trabalho, o Brasil, por exemplo, são 35 anos de contribuição. Aí todo esse tempo ele é calculado e isso serve para a aposentadoria. Isso foi uma grande conquista que nós conseguimos dentro do Mercosul, porque era um grande problema, que normalmente a pessoa não tinha como se aposentar. Você não tinha como contar o tempo. Tem 10 anos num país, trabalhou mais 5 no outro, mais 3 no outro. Aí chegou o seu tempo de aposentar, mas você só trabalhou 3 anos naquele país. Como é que você tem direito? Aí esse protocolo ele faz com que você some esse período de trabalho e possa se aposentar.
E o trabalhador hoje, ele tem conseguido esse benefício por Olha, meio do protocolo? mas não é muito fácil, como nada é fácil. Esse problema do protocolo, nós estamos tendo uma luta muito grande, porque falta a vontade política dos países no sentido de cumprir esse protocolo multilateral de seguridade social. Mas tudo é assim, começa e a gente tem que lutar bastante para que ele seja plenamente aplicado. Mas já há alguns casos em que algumas pessoas se aposentaram pelo protocolo. Não são muitos, porque também os trabalhadores não têm consciência de que existe esse protocolo. O que é preciso é que a Previdência Social de cada país divulgue esse protocolo. E é de interesse de divulgar esse protocolo? Não, não pode deixar de ser de interesse, porque é uma questão de previdência. O cidadão contribuiu. Ele contribuiu, digamos, 10 anos num país, 5 anos no outro. Ele contribuiu. Então vale a pena a previdência desses países fazerem a propaganda de que há esse interesse. E as autoridades de cada país também deveriam fazer essa propaganda. Os sindicatos fazem, mas não atinge uma população tão grande. E que precisa ter acesso a essa informação. Ter acesso à informação para poder requerer o seu direito. Vamos responder algumas perguntas dos nossos internautas. Valdir, a gente tem aqui algumas perguntas, são de assuntos bem diversos, né? Então vamos lá. A primeira pergunta é de Sandra Castro, São Paulo, capital. Qual o papel das mulheres na organização sindical? É uma pergunta muito importante. Hoje, as mulheres têm espaço na organização sindical. A maioria das entidades sindicais, especialmente a UGT, ela tem um departamento de mulheres muito ativo, e na coordenação das centrais sindicais do Cone Sul existe uma comissão de mulheres onde elas procuram impor a participação delas em todas essas questões. Agora mesmo teve a discussão do Outubro Rosa, que é a luta para que a mulher tenha a prevenção do câncer de mama. Isso foi uma luta muito grande e elas conseguiram. Tem no Dia Internacional da Mulher também, no mês de março, também é muito trabalhado. Elas participam ativamente das entidades sindicais. Agora, é como em todas as organizações brasileiras, eu não vou me referir ao restante do mundo, mas com relação ao Brasil, é muito difícil a mulher ocupar um espaço. Ela procura ocupar um espaço, mas é difícil, é uma luta difícil. É a coisa da mulher e do negro. São problemas, né? São problemas. Agora, parabéns porque as mulheres estão lutando, estão procurando ocupar o espaço. Okay. A gente tem aqui também a pergunta, Valdir, Carlos Alberto, Recife. Olha, é bem grande aqui a pergunta dele. Ó. Tem crescido o emprego no Nordeste, inclusive o número de vagas em setor industrializado como de automóveis. Com isso, como isso pode impactar na distribuição de renda do Brasil? Eu parabenizo ele, especialmente você dar uma resposta do Nordeste, que é muito importante essa pergunta, e muito bom porque o Recife tem tido, não sei se só o Recife, mas o estado de Pernambuco está sendo realmente muito industrializado. O que acontece é que com a industrialização do Nordeste, ele traz, na verdade, uma distribuição de renda. Porque há alguns anos atrás, a industrialização ela era concentrada no Sudeste e no Sul do Brasil. Aquela região de lá era mais agricultura. Hoje não. Hoje tem mão de obra qualificada na indústria e isso reflete na distribuição de renda mais ampla, não ficar concentrado só numa região do Brasil. No caso de Pernambuco aqui. No caso de Pernambuco. Mas deve o Nordeste, Pernambuco porque ele já vem se projetando com relação às indústrias há mais tempo. Mas tem vários outros países, ou estados do Nordeste, que têm indústria já avançada. Ok. Valdir, nós temos a pergunta aqui, Simval Gomes, Rio de Janeiro. A decadência do emprego no Rio, muito presente nos anos 90, é muito diferente da década atual. O que explica essa mudança positiva? Você que é carioca? Eu digo a você o seguinte, na minha opinião, o que aconteceu no Rio de Janeiro nesses últimos momentos foram os grandes eventos. Os grandes eventos no Rio de Janeiro, que nós tivemos a Copa do Mundo e agora vamos ter as Olimpíadas no Rio de Janeiro, muita construção civil,
a mudança da urbanização do Rio de Janeiro é que trouxe essa melhora no emprego, porque, na verdade, também a indústria petrolífera, que está sendo implantada no Rio de Janeiro, na cidade de Itaboraí, está sendo implantada uma grande indústria de petróleo que está empregando muita gente, muita gente. Inclusive o Rio foi recordista em emprego na relação dos empregos no Brasil. O Rio teve uma percentagem maior de emprego. Tem as obras do Porto do Rio de Janeiro, tem além disso as obras que estão sendo construídas para as Olimpíadas de 2016. Ok. Fabiana Mello, da cidade de Santos, São Paulo. O mundo sindical muda muito. Quais são os gargalos da formação sindical hoje? É a formação profissional, formação sindical e a formação profissional. Isso é gargalo. É preciso, inclusive, a participação do jovem no sindicato é gargalo. Se o jovem não participar do sindicato, nós temos a tendência de ter o sindicato mais atrasado, porque o sindicato fica parado no tempo, né? Precisa que a juventude entre e traga os problemas novos, especialmente da nova forma de produção que existe hoje no mundo, que é uma produção diferente do que tinha antigamente. Hoje em dia você tem uma pessoa que pode trabalhar em casa, que é o chamado trabalho a domicílio. Você tem um trabalho doméstico, que não é mais o trabalho de uma empregada doméstica, é o trabalho em que, por exemplo, o pessoal de imprensa pode trabalhar no seu computador em casa para a imprensa sem precisar de ir lá para a redação. E existem vários outros tipos de trabalho. Um engenheiro, por exemplo, calculista, ele pode fazer os cálculos do projeto na sua própria residência. Isso são verdadeiras novas modalidades de trabalho. O problema também das indústrias de confecção. As roupas são feitas, parte da roupa em cada lugar. Então essa mudança de forma de trabalho é que trouxe uma mudança no sindicato e gargala também para o sindicato. Pegando carona aqui na pergunta da Fabiana, Valdir, essa coisa da formação sindical, o que acontece exatamente? As pessoas não têm interesse em participar, né, mais como antigamente? Ou o sindicato não está conseguindo falar o problema hoje, com as pessoas de uma forma... O problema hoje é que, veladamente, muita empresa, quando o trabalhador se interessa pelo sindicato, ele é demitido. Muita empresa. E isso é um problema. Agora, uma outra coisa é que também não há muito interesse nos trabalhadores de estarem participando do sindicato, a nível mundial, Sim. por questão ideológica. A maioria não tem muita informação do que é o sindicato. Se bem que no Brasil, hoje, a nível de mundo, hoje nós estamos com uma grande quantidade de sindicatos. Nós temos 17% de sindicalizados. Nos Estados Unidos, hoje está 6%. Então, nós estamos crescendo o número de sindicalizados no Brasil. Em relação ao mundo, né? Em relação ao mundo. Ok. Valdir, a gente tem mais uma pergunta. Júlio César, São Paulo, capital. A vinda de trabalhadores para o Brasil de várias partes do mundo, tanto com ou sem formação, traz que impactos para o mercado de trabalho nacional? Nós temos acompanhado isso, especialmente os haitianos que têm vindo para cá. Eles não têm trazido impacto porque eles têm ido para o sul do Brasil e no sul do Brasil há deficiência desse tipo de mão de obra que eles estão prestando. Por exemplo, existe muitas pessoas que trabalham no abate de aves, são muçulmanos. E se não tiver essa mão de obra muçulmana para abater as aves, que eles chamam de abate halal, se não forem eles, o Brasil não exporta para os países muçulmanos. Então a mão de obra que tem vindo para cá, para essa região, são muçulmanos, já tem cerca de 600 trabalhando em Santa Catarina, nas empresas de abate de frango, porque o abate de frango tem que ser feito aos moldes que o muçulmano aceita, senão o Brasil não exporta os frangos para lá. E existe também a construção civil na região do sul do Brasil, que o pessoal nativo não quer mais trabalhar na construção civil, que é coisa antiga. Antigamente o nordestino ia para lá para trabalhar. Como o nordestino está ficando no Nordeste, tem que vir mão de obra de fora. Entendi. Bom, a gente está chegando ao final de mais um programa. Antes de finalizar, Valdir, eu quero que você fale um pouco sobre a questão da terceirização no Brasil, né?
E depois, se você quiser fazer suas considerações finais aqui pela participação no programa, você fica à vontade. Não, eu primeiro quero dizer a você que a terceirização é uma questão irreversível. Há pessoas que acham que não, a terceirização traz problema. Não, pelo contrário, a terceirização traz soluções. Porque uma coisa é a terceirização de serviços, outra coisa é o aluguel de mão de obra. Isso a gente combate. E a terceirização também, que precarize, a gente também combate. Mas a terceirização veio para ficar. E esse sindicato aqui é uma demonstração de que a terceirização é válida. É válida porque o sindicato acompanha o trabalho dessas empresas terceirizadas, acompanha como são tratados os seus empregados e dá assistência conforme muitos não acompanham isso, não sabem que acontece isso e criticam a terceirização. Nós criticamos, sim, e o presidente Genivaldo também critica, é a terceirização desumana. Essa terceirização não nos interessa, mas a terceirização correta, a terceirização que ocupa o espaço dela, essa é a terceirização bem-vinda. Okay. Você quer fazer mais alguma consideração, Valdir? Não, eu quero agradecer a vocês e dizer que o tempo é muito curto. Verdade. Porque temos muita coisa para falar. Se for falar no sindicalismo internacional, um dia é pouco para a gente falar sobre isso. Porque eu trouxe só uma parte do sindicalismo internacional. Mas eu gostaria, numa oportunidade, trazer a estrutura, como começou o sindicalismo no mundo, especialmente na Inglaterra, e trazer a evolução dele até os tempos de hoje. Isso aí leva muito tempo. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço a vocês muito e agradecer aos internautas que estão nos acompanhando. Tá ótimo. Bom, eu quero agradecer a todos que nos assistiram, especialmente as pessoas que enviaram suas perguntas. Um grande abraço e até o próximo programa.